mesmos. Para a entrada da plataforma, membros da plataforma, vamos cantar agora o hino 579, Eu Te Amo, ó Deus. 579. Senhor.
Santo Deus e maravilhoso Pai, aqui estão seus filhos na tua casa de adoração, com o intuito de adorar o teu santo nome. Vem estar conosco nesse culto divino, que nós possamos adorar o teu santo nome e contemplar no sacrifício que fizeste para conosco. É isso que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Permanecemos ainda em pé e cantaremos todos juntos o hino Infinita Graça, número 192 do nosso inário. Continuando a nossa adoração, ajoelhemos. Eterno Pai, nosso coração está em júbilo, porque temos a certeza plena de que o Senhor está conosco. Venha revigorar-nos com Teu Santo Espírito e que os momentos subsequentes, nesse culto de adoração, que possamos ter um coração acessível à Tua mensagem, porque queremos andar em novidade de vida. Ser presente conosco, revigorando-nos a nossa mente, o nosso coração, e muito especialmente direcionando a mensagem através do irmão Aguinaldo. E que possamos também ser pródigos, altruístas, em favor da Tua causa. Quer devolvendo os dízimos, quer ofertas, que tudo venha a contribuir para a expansão do Teu reino. Fiques, portanto, conosco, pois o pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Provai e vede, história de hoje. Dodge 1925.
Sou Juan Nunes. Sou adventista. Vivo em Salto, na República Oriental do Uruguai. Essa é minha casa. Há muitos anos, eu e minha esposa recebemos um chamado de Deus para pregar na cidade de San Antônio e nas cidades vizinhas. Depois de visitar as pessoas, conseguimos muitos estudos. Muita gente se batizou e o pastor conseguiu comprar um terreno com um ranchinho onde estivemos por muitos anos. Depois que a igreja começou a funcionar, vimos a necessidade de comprar um terreno, porque já não podíamos absorver toda essa gente. Então nós decidimos, com toda a nossa vida e nossa força, o nosso coração, com a ajuda de Deus, construir um templo para louvá-lo. Tenho que falar do carro que temos, que foi para a igreja como uma ambulância para levar e trazer enfermos. Muitas vezes bebês que nasceram aqui em Salto e todas as coisas que precisávamos fazer. Esse carro sempre foi uma bênção de Deus, porque nunca nos deixou na mão. Um sábado, estávamos voltando da igreja quando percebi que algo havia quebrado no carro. O que é? O que aconteceu com o carro? Rompeu o braço no comando da direção. E por sorte, tivemos muita sorte de não sairmos da pista ou de batermos em outro carro ou outra coisa. Violeta, vamos fazer uma oração para que Deus nos proteja, que nos livre desta situação. Tive muito cuidado e graças a Deus consegui chegar em casa. Estávamos tão concentrados os dois nesse projeto, nessa obra para Cristo, que não imaginávamos que em pouco tempo ficaríamos muito tristes porque o médico diagnosticou uma doença terminal. Violeta, estivemos analisando os exames que o Sr. Juan fez e os resultados não foram muito bons. Nos reunimos com a junta médica e concluímos que ele tem aproximadamente 2 meses de vida. Eu fiquei muito triste e com muito sacrifício perseverei mais do que nunca em oração, pedindo com toda a alma ao Senhor que o curasse, porque sem meu esposo eu não conseguiria continuar. Meu esposo foi operado e estava se recuperando. Sr. Juan Nunes, tenho uma notícia para lhe dar. Está preparado? Sim. Você está curado. Graças a Deus. E ao olhar para trás, para todo esse tempo e espaço, tenho buscado e penso que minha esposa também tem feito o mesmo. Deus não somente tem nos ajudado muito, cuidando da nossa mente e do nosso espírito, mas também nos tornamos muito melhores do que quando começamos a trabalhar para Ele. Eu estou me sentindo muito feliz por ter prosperado espiritualmente e como pessoa. A história de Juan e Violeta Nunes é um grande exemplo de amor, fé e generosidade. Hoje, a igreja de San Antônio é uma bênção para a comunidade. Ao longo da trajetória da vida dos irmãos Nunes, eles conseguiram preparar mais de 500 pessoas para Jesus. Damos graças a Deus por este casal abençoado que alcançou seu ideal. Querido irmão, que este testemunho impressione o seu coração e que você tenha a mesma experiência. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Os pequenos é o reino dos céus. Então só as trombetas vão tocar. Bom dia, crianças. Olha, vocês comeram bem o lanchinho de manhã, hein? Que lindas! Vocês estão felizes porque estão aqui? Sim, né? Eu também estou muito feliz porque vocês estão aqui pertinho de mim agora. Quem de vocês gosta de ficar esperando uma demora? Sério? Eu acho que não, hein? Pensa bem. Outra chance. Quem gosta de esperar uma demora? Ainda tem gente que gosta. Mas eu não gosto de esperar a demora. A maioria não gosta, né? A gente quer as coisas meio rápido, né? E a gente está aqui na igreja por quê? Para louvar a Deus, né? Para ouvir de Jesus que Ele está voltando, né? Mas, às vezes a gente não tem a sensação de que está demorando um pouco. Tem, né? Vocês são pequenos. Vocês ainda não prestaram muita atenção nisso. Mas quem já está com o cabelo mais branquinho, assim, que já está esperando a volta de Jesus faz tempo, ai, dá uma sensação de que está demorando. Só que Ele vai voltar, né? Sabem de uma coisa? Tem um bichinho que ele é muito conhecido porque ele demora. Se vocês ficarem bem bonzinhos, depois eu deixo cada um passar o dedinho em cima na hora de ir para os seus lugares, em fila, tá? É aqui, ó. Pode pegar. É a Tatá. Olha aqui a Tatá. Vocês sabiam que uma prima da Tatá, que é uma tartaruga lá, que nasce lá na praia, ela demora muito, quando ela nasce, ela demora muito para chegar na água? Todo mundo viu? Depois vocês vão passar o dedinho. Primeiro tem que escutar a história para passar o dedinho depois. Vocês sabem que ela demora muito para chegar na água? É, porque ela nasce aqui e o mar é que nem lá atrás, assim, é bem longe. Ela tem que andar, ela é bem pequenininha, ela tem que andar tudo aquilo para ir para o mar. É, e sabem que a tartaruga que presta atenção e que anda no caminho certo, ela chega na água. Mas tem umas tartarugas que viram para o lado errado e elas não chegam na água. Vocês sabiam que a gente está num caminho também, o caminho até a volta de Jesus. E a gente tem que fazer igual a tartaruga esperta, a tartaruga ligada. A gente tem que prestar atenção aonde é o nosso... Isso. A gente tem que prestar atenção aonde é o nosso destino. Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar com Jesus, lá no céu, né? Então a gente não pode fazer que nem a tartaruga que está meio desligada, ir para o lado errado. A gente tem que prestar atenção e ir sempre em frente, tá bom? A gente não vai chegar numa praia, a gente vai chegar no dia da volta de Jesus, tá bom? Vamos combinar de fazer isso juntos? Todos nós juntos, andando que nem as tartaruguinhas em direção à água? Então tá bom, vamos orar. Querido Jesus, queremos esperar a tua breve volta. Às vezes parece que demora, mas nós temos a certeza que o Senhor está lá. Assim como a tartaruga tem certeza de que a praia está na sua frente. Juntos nós queremos ir contigo para os céus. Amém.
nesse momento nós teremos uma música especial pela Ellen. Sozinho numa cruz, em meu lugar morreu, só para me salvar. Em meu lugar suportou tanta dor, Cristo se deu por mim. Não há maior amor, só Ele me ama assim. Jamais entenderei, sei que não posso merecer. Desejo servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. Não há maior amor. Não sei agradecer por esse imenso amor. Seus passos vou seguir enquanto eu viver. Em meu Jesus sei que posso confiar. Sou dele, eu sei. Sou dele, eu bem sei. Não há maior amor, só Ele me ama assim. Jamais entenderei, sei que não posso merecer. Desejo servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. Não há maior servi-lo com meu coração e tê-lo junto a mim. Não há maior amor, não há maior amor.
Feliz sábado. Para mim é motivo de alegria estar aqui nessa manhã, nós podemos adorar o nome de Deus. Confesso que estou um pouquinho nervoso, mas vai passar. A liturgia da Igreja Adventista é muito bonita, a liturgia da igreja. E uma das partes que eu acho mais interessante para a vida espiritual é o culto divino. É onde nós viemos até aqui, onde nós vimos até aqui, onde a gente pode, onde nós possamos conversar com Deus, onde a gente pode lançar sobre Ele todas as nossas dificuldades, os nossos anseios. Mas no momento do culto, eu acho que é um momento que você tem que pensar na tua vida espiritual, pensar de como você pode melhorar a tua vida espiritual. E para que esse momento seja um momento único, nós vamos cantar uma música que é Falar com Deus, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia. Pode ser assentados mesmo. O seu amor
Santo Deus e Pai de amor que estás nos céus, agora nós iremos abrir a Tua santa palavra. Dela flui águas de vida. Dela nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. Que o Espírito Santo possa circundar o nosso meio para que nós possamos compreender a mensagem desta manhã. É isso que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Muito bem. Apesar do título do sermão ser o bom samaritano, creio que essa parábola que Jesus contou é uma das parábolas mais conhecidas da história da Bíblia. Acho que depois dos Salmos 23. Geralmente quando a gente fala dessa parábola, vem à nossa mente a Adra, ou vem agora a Asa, chamada de Asa. De nós fazermos assistência, a igreja tem lá um programa legal, final do ano, mutirão de Natal, nós vamos lá, distribuímos cestas, visitamos asilos, hospitais. Então essa parábola está bem associada à questão da Adra. Mas a irmã Miriam está por aí, está ali. A gente não veio falar hoje sobre a Adra, mas nós temos aí vários, acho que é aqui, né? Deixa eu ver se passa. Aí. Nós temos hoje vários hospitais, e associações. A Associação Comunitária Bom Samaritano, tem um outro aqui, Hospital Samaritano. Hoje nós vamos trazer um contexto diferente dessa questão da benevolência, dessa questão de nós fazermos um bem social para a comunidade. Então, lá em Lucas 10, verso 25, diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, nesse último item ali do verso 25, ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós temos aqui dois verbos, farei ou fazer. O que eu posso fazer? Herdar, e vida, substantivo vida. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então veja bem, no contexto desse preâmbulo, fazer, herdar, vida, lei, nós não estamos falando aqui na questão da asa ou da adra, ou na questão de um bem social. Nós sabemos bens sociais. Nós estamos falando aqui de justificação pela fé. De um jovem legalista que tinha a ideia de que se ele guardasse toda a lei, ele seria salvo. Para que nós pudéssemos entender o contexto de como isso aconteceu, vamos voltar lá ao verso 25. Diz o seguinte: eis que certo homem intérprete da lei fez o quê? O que ele fez? Levantou-se. Então veja bem, esse intérprete da lei, naquela época nós tínhamos o Sinédrio, que era a escola judaica da antiguidade. Então o significado de Sinédrios quer dizer assembleia. Ele era composto em sua maioria por membros da nobreza e sacerdotes do templo, que pertenciam a um grupo de saduceus, que era um segmento judeu ligado à classe dominante da época. O Sinédrio tinha como função, até subrei ali, primordial, que era a aplicação da justiça
do ponto de vista das leis judaicas contidas na Torá. As principais escolas daquela época eram divididas em dois grupos, Hillel, Shammai e Gamaliel. Segundo Cecil Ruth, Hillel fazia-se notar pela humildade, pela inclinação à tolerância. E essa outra classe, dessa escola rabínica, Shammai, tinha um ponto de vista mais rigoroso sobre as questões morais e as questões religiosas. Até a gente pode encontrar lá nos estudos de Paulo, que ele fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era discípulo de Hillel. Então Gamaliel, além de neto de Hillel, foi presidente do Sinédrio e apresentado no Novo Testamento como professor de Paulo de Tarso. Então veja bem, naquela época, a sinagoga, ela definia toda a questão social da população. Então existia lá, de manhã bem cedinho, a gente tinha o sacerdote no primeiro raio de sol que aparecia, ele tocava a sua trombeta. Deixa eu colocar aqui, ver se passa agora. Foi. Então nas primeiras raios do sol, ele tocava a sua trombeta. Então todo o povo, eles acordavam e pensavam o seguinte: as portas do templo estão abertas. Então era hora de acordar. Esse sacerdote chamado Hassan, que era o título que era dado para ele, ele tocava o chopin. O chopin era um chifre, que era feito dos animais, Então ele tocava essa primeira trombeta. A segunda trombeta, ele tocava todas as famílias, elas faziam o culto e a oração matinal, se preparando para sair para o trabalho. Aí uma terceira trombeta tocava. E todos sabiam que o sacrifício havia sido feito lá no templo. Então, eles saíam para o trabalho. Eu me lembro que eu morava numa cidadezinha chamada Assis Chateaubriand. E lá tinha os sinos da igreja católica. Então, quando tocava, a gente sabia que tinha algum evento na cidade. Quando morria alguém, tocava o sino. Quando tinha algum evento especial, tocava o sino também. Então, a sinagoga daquela época, esse sacerdote que tocava essas trombetas, eles direcionavam a vida social do povo daquela época. Mas na sexta-feira, era um dia muito especial, era um dia diferente, era o dia da preparação para o sábado. E esse sacerdote, em vez de tocar esse chifre, ele tocava uma trombeta de prata, especial. Então as trombetas eram tocadas às 10 da manhã, às 3 da tarde, quando o sol estava no seu pico mais alto, começava a se declinar, era tocada essa trombeta. E na sexta-feira utilizava então essa trombeta de prata. E ele ficava olhando no horizonte. Quando aparecia a primeira estrela, ele tocava essa trombeta de prata. E as pessoas, as donas de casa, já sabiam que era hora de se preparar ou de arrumar as coisas para receber o sábado de Deus. Ele ficava olhando no horizonte. Quando dava a segunda estrela, ele tocava novamente, que era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Como naquela época não tinha poluição, era possível ver a estrela durante o dia. Então, os comerciantes fechavam as suas portas e se recolhiam para guardar o sábado. Depois, quando surgia a terceira trombeta, todos já estavam em casa e sabiam que era o dia de guardar, que era santo. E no sábado de manhã, todos iam para a sinagoga. Então assistia ali o culto pela manhã e os mais idosos iam para casa se alimentar e voltavam às 3 horas. Então possivelmente esse texto, essa parábola aqui, Jesus deve ter contado ou foi de manhã ou foi à tarde. Aqui nós temos uma foto. Voltei.
Acho melhor tu passar lá. Passa para mim que fica mais fácil. Isso, pode passar. Mais uma. Mais uma. Isso. Pode passar. Isso. Então na sinagoga, às 3 horas da tarde, ou de manhã, foi que aconteceu esse fato que nós estamos lendo hoje. Então, não existia uma escala de pregação. Então eu cheguei para o Zenato e falei, Zenato, queria um dia aí para poder pregar. E o Zenato abriu a escala dele, olhou, anotemos aqui, tá, pode ser dia 5/4? Pode ser. Mas naquela época funcionava assim, as pessoas chegavam no local e eles davam uma Torá e diziam o seguinte, dá-nos o privilégio de você ler a Torá hoje. Então a pessoa se colocava em pé, não podia ser sentada, a pessoa se colocava em pé e ele lia. Né? E tinha um costume no Oriente que é o seguinte, quando se trata de coisa séria, eles se assentam para poder discutir. Então jamais você vai ver, por exemplo, alguém comendo em pé. Eu lembro que quando em 87 eu fui para São Paulo, não conhecia muito São Paulo, mas aí eu fui no Bob's, que vendia aqueles fast food, né? Eu vi o pessoal tudo comendo em pé. Na minha cabeça era falta de educação, né? Mas no Oriente Médio, quando se trata de assunto sério, tem que se assentar. Por isso que a gente vê lá. E Jesus, subindo ao monte, como se assentando com a multidão, ele lia, ou lia a Bíblia, né? Então, quando o assunto é sério, assentado. E uma outra questão que é diferente é a seguinte. Se eu quero perguntar alguma coisa hoje, na nossa cultura, alguém levanta a mão. Naquela época, a pessoa se colocava em pé. Então, nós temos ali no verso 1, no verso 25, desculpe, eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, o que estava dentro do coração dele naquele momento? Ele pensando assim, poxa, eu sou um intérprete da lei, né? E acontecia, mais ou menos assim, a criança tinha lá uns 7, 8 anos, ele já ia para essas escolas rabínicas. E ali ele aprendia o Pentateuco, Gênesis e tal, ele lia, e existia uma prova que ele tinha que fazer. Então ele tinha que decorar todo o Pentateuco, e aí esses mestres perguntavam para eles, por exemplo assim, lá em Gênesis 19, capítulo 5, o que está dizendo? Então ele tinha que falar decor. Agora o verso anterior, o que fala? E se ele não passasse nessa prova, ele ia para casa e ele ia adquirir a profissão do pai, como aconteceu com Pedro, com João, que eram pescadores. Posteriormente ele estudava até o livro ali de Isaías, ele já estudava as escolas dos profetas e fazia mais uma prova. Se ele não conseguisse passar, voltava para casa novamente. Então esse doutor, cheio de si, falou, mas poxa, como é que convida uma pessoa que não tem uma cultura formal, não estudou nas nossas escolas para poder ler a Torá? Então ele levantou com o intuito de quê? Por Jesus a prova. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Ele fez uma pergunta e Jesus perguntou o que está escrito na lei. Lá no verso 29, acompanhe comigo, Jesus disse assim, respondeste corretamente o que ele havia perguntado, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só o contexto. Ele se achava o doutor da lei, mas a princípio, nós temos aqui a Cláudia, que é psicóloga, que pode dizer isso, as pessoas nunca fala o real motivo, quando você está conversando com ela, está contando a história, nunca fala o real motivo daquela conversa. Então, às vezes, a pessoa liga, Agnaldo, quanto tempo? Faz tempo que a gente não se fala, sabe o que estou precisando daquele dinheiro emprestado, né? Como aconteceu com Adão. Adão se escondeu porque ele estava nu ou porque ele havia comido do fruto? Porque ele havia comido do fruto, mas ele disse para Deus o que? Eu estava nu e me escondi. Então, nos primeiros momentos que você conversa com a pessoa, a gente sabe disso, eu que leciono, então você conversa com os alunos, aí os alunos falam assim, que minha mãe ficou doente, não deu para estudar para aquela prova, e tal. Aí a princípio você até concorda. Depois você vai conversando mais, aí tu vai ver que esse não era o real motivo. Então, esse doutor da lei, ele querendo se justificar, porque ele não se sentia justo, aí ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Pode passar. Mais um. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica.
Hipocrisia é ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se tem. É mais fácil separar a água do vinho que a hipocrisia da verdade, no julgamento das ações humanas. Todos nós, uma hora ou outra, nós somos hipócritas. E eu considero o maior deles aqui nesta manhã. Todos nós somos hipócritas. Aqui na igreja não tem um melhor que o outro. Todos nós somos hipócritas. E Jesus, como o maior psicólogo do mundo que já existiu, ele respondeu a pergunta desse intérprete da lei, que perguntou: quem é meu próximo? E Jesus conta então uma parábola para ele. Pode passar? Que está lá no verso 31, dizendo o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Aliás, vamos voltar no verso 30 antes de entrar no 31. 30 diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Veja bem, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele sabia que esse caminho aí era perigoso ou não? Será que alguém vai por um caminho sem saber que realmente esse caminho é perigoso? O que você já sabia ou não sabia? Sabia. Em parte ele sabia que esse caminho era perigoso. Mas ele foi por esse caminho. Ele foi por esse caminho. E ele caiu na mão dos salteadores. Aqui tem uma lição preciosa. Muitas das vezes em nossa vida a gente escolhe um caminho e a gente não sabe a consequência desse caminho. E acontece? Dependendo da situação, tu cometeu aquele pecado e esse pecado trouxe amargura para a tua vida. E o mundo ele não perdoa, porque a Bíblia fala assim que esperamos novos céus e novas terras, onde habitarão que há justiça. Não há justiça nesse mundo. E os ladrões também não perdoaram, né? Digamos assim, ele deu sopa e os ladrões acabaram ali ferindo aquela pessoa. Verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Pode passar. Veja bem, o sacerdote, ele fez o papel dele de não ter socorrido aquela pessoa? O que vocês acham? Fez ou não fez? Não? Quantos acham que ele fez corretamente? Levante a mão. A lei dizia o seguinte, que lá em Levítico, se um sacerdote, provavelmente ele oficiava no templo, né? Se a palavra está dizendo que ele era um sacerdote, ele estava descendo para oficiar no templo. E a lei dizia que se um sacerdote tocasse em um cadáver, ele ficaria o quê? Contaminado, imundo. Então ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. A lei dizia que não podia tocar, ele não tocou. Existia uma cidade que era extremamente organizada. Existia lei para tudo. As leis sanitárias, as leis morais, as leis de higiene, as leis de como se comportar em público. E um dia apareceu nessa cidade ali um velhinho. E ele ficou sentado ali na praça. E era inverno. E aí tinha duas crianças ali brincando. E eles viram que na neve tinha um pontinho ali de vermelho. Ele falou assim: esse homem deve estar ferido. E chamou o prefeito da cidade, né, as autoridades da cidade, e disse: nós precisamos socorrer essa pessoa aqui que ela está ferida. E levaram esse velhinho para um hospital. O chefe do hospital, quando recebeu esse velhinho, disse o seguinte: eu não posso atender esse senhor aqui, porque ele está com o capuz do exército e provavelmente ele deve ser do exército. E aqui, segundo o inciso 2, parágrafo 3, nós só podemos atender pessoas aqui civis. Tem que levar ele para assistência social. E ele foi lá para assistência social. Chegando na assistência social diz o seguinte: para que eu possa atender ele, descobrir de onde ele veio, descobrir todo o histórico dele, para que a gente não possa correr o risco de ter essa pessoa aqui na nossa cidade, eu tenho que preencher a ficha dele. Mas ele está mudo, ele não fala, então não tem como eu atender. E ele passou por vários departamentos. E por fim, ele acabou sentado no banco da praça novamente. E de manhã cedo, naquela noite havia caído muita neve. E de manhã cedo, as crianças brincando com a neve, viram que aquele velhinho, ele estava parado, não se mexia. E elas deduziram: ele morreu.
essa cidade fez ou não fez certo? Antes de nós respondermos, essa cidade, ela é a nossa igreja. No verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. O levita, ele era um aprendiz do sacerdote. E provavelmente, nesse caminho, ele conseguia enxergar o sacerdote lá na frente. E ele viu que o sacerdote passou de largo e não atendeu aquela pessoa que está ali. Mas olha bem, a Bíblia é fantástica. Se você olhar no verso 31, diz o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Agora, 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. O que isso denota? Que o sacerdote ele passou de largo. Mas o levita foi mais curioso. Ele chegou perto para ver. Deus traz lições maravilhosas. Às vezes a gente fala assim, eu vou começar a visitar as pessoas no presídio, vou visitar as pessoas no asilo, mas eu só vou visitar, eu só vou chegar perto. Eu não quero me comprometer, eu não quero saber da vida particular dessa pessoa. Eu só quero, Deus, Ele vai solucionar o teu problema. E nós somos altamente influenciados pelas outras pessoas. Fala assim, eu não vou devolver meu dízimo porque o irmão da igreja não devolve. Ou saiu agora essa semana, nosso país está em último lugar em cobrança de impostos e retorno que isso dá para a gente. Vou fazer meu imposto de renda, esse governo é corrupto, eu também vou roubar desse governo. Os dois vão ser julgados, né? Se você não devolver o dízimo porque o irmão não devolve, ou porque alguém que está roubando o dízimo, você também vai ser julgado. Qual a lição que nós podemos aprender aqui? Que nós devemos seguir a Jesus. Ele é o nosso guia. E nós devemos nos comprometer com as pessoas. E por último, ele coloca certo samaritano que seguia o seu caminho. Pode passar lá. Os samaritanos, eles eram odiados naquela época. Então ele estava seguindo o seu caminho. Ele não podia andar no caminho onde andava o sacerdote e nem o levita. Mas ele estava seguindo o seu caminho. Aí o verso continua. Passou-lhe perto e vendo-o, se compadeceu. Lembra qual que foi a primeira pergunta que o doutor da lei fez para Jesus? Quem é o meu próximo? Lá no final do verso, no final da parábola, Jesus responde para ele essa pergunta que ele fez. Então, está lá no verso 36. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Se ele fez a pergunta, quem é o meu próximo? Um pronome de possessão. Ele queria saber quem era para ele poder fazer o quê? Ajudar. E Jesus contou essa parábola. Depois Jesus perguntou para ele assim, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquela pessoa que era considerado doutor da lei, que entendia todas as coisas, ele era a pessoa que estava na beira do abismo. E a pessoa que ele mais recriminava quando ele se levantou era quem? Era Jesus. Pode passar lá? Pode passar. Mais uma. Voltando aqui no verso 34, o que o samaritano fez? E chegando-se, pensou-lhe as feridas, e aplicando óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu animal, levou-o para a hospedaria. Veja bem, essa pessoa ela se comprometeu realmente com aquela pessoa que estava ferida? Ou não? O que representa o vinho? O sangue de Jesus, que cura todos os pecados. Se você nessa manhã se sente não justificado, o samaritano Jesus, ele pode curar essa ferida. Então o vinho é representado pelo sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados e alivia a nossa culpa. Pode passar? A Bíblia diz o seguinte: o sangue de Jesus purifica de todo pecado.
O Salvador considera com infinita ternura as almas que Ele comprou com seu sangue. São as reivindicações do seu amor. Ele as olha com inexprimível anelo. Ciência do Bom Viver, página 44. Todas as pessoas que estão aqui na igreja, quem está trazendo essas pessoas aqui para dentro da igreja? Jesus. Jesus poderia ter pego aquela pessoa ferida e ter levado para casa, mas Ele não levou. Poderia ter levado para casa outros parentes, mas Ele não levou. Ele levou para a hospedaria. A hospedaria daquela época era um lugar onde todas as pessoas ficavam, independente de classe social, independente de quem seja, ficava na hospedaria. E a hospedaria representa a igreja. E Jesus, a cada dia, vem trazendo as pessoas para essa igreja. E o óleo? O que representa o óleo? Pode passar? Pode passar? Olha só que texto impressionante. Todos quantos desejam advogar os princípios da verdade, necessitam receber o celeste óleo do amor. Sob todas as circunstâncias, a reprovação deve ser feita com amor. Então nossas palavras hão de corrigir, não exasperar. Cristo, por meio de seu Santo Espírito, suprirá a força e o poder. Esta é a sua obra. Por que nós não conseguimos amar as pessoas da igreja? Porque primeiro nós temos que ter noção de que Jesus perdoou os nossos pecados. Eu tenho que me sentir justificado. Quando eu tenho a noção dessa justificação, eu vou receber o Espírito Santo. E quando eu recebo o Espírito Santo, eu não vou ficar criticando o irmão da igreja. Em toda a história da Bíblia, o amor sempre veio primeiro antes da justiça. Sempre. E o texto está dizendo ali, que sob todas as circunstâncias, a reprovação deve ser feita com amor. Então nossas palavras vão de corrigir e não de exasperar. Pode passar? Nós tivemos, volta nós tivemos semana passada com a nossa classe dos jovens, num asilo aqui, participando. Aí, depois que terminou essa visita, eu fui para casa e fiquei pensando, será que é só isso que eu tenho que fazer? Só lá visitar, nós cantamos, nós conversamos com os velhinhos, eles contaram a história deles. Eu fiquei pensando, só isso só que a gente tem que fazer realmente para as pessoas? Pode passar? Aí eu conheci esse senhor aí, o Fritz, e a dona Melene. 84 anos de idade. Ele podia simplesmente ter deixado a esposa dele num asilo e não se comprometer mais. Ela tem o mal de Alzheimer e outras doenças, não conseguia falar. Eu jamais vi na minha vida tal demonstração de amor. As enfermeiras disseram, ele vem todos os dias aqui visitá-la. E ele fazia carinho no cabelo dela. E ele conversava. E ele contando para a gente, ele começou a chorar. E quando ele não pode vir, ele manda as filhas dele visitar. Pode passar? Deus tem trazido a essa igreja pessoas que, assim como aquela pessoa que pegou o caminho de Jericó, pegou um caminho errado. Ele pegou um caminho errado. E ele tropeçou, e ele caiu. E Deus tem trazido essas pessoas para dentro da nossa igreja. E lá no verso 35 diz o seguinte: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltares. Você só indeniza uma pessoa quando a pessoa está o quê? No prejuízo, né? Só indeniza quando está no prejuízo. Deus está dizendo para as pessoas que são batizadas essa manhã aqui na igreja: cuida deles. Ah, mas eu não tenho tempo. Cuida deles. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cuida deles. Ah, mas é o meu talento. Cuida deles. E quando eu voltar, eu te indenizarei naquele dia. Eu lembro que no começo do ano, o Zenato não sabe disso, mas eu fiz uma oração para Deus. Que se a igreja pudesse me escolher, eu queria ser ancião novamente. E aí eu cantei uma música aqui, e quando eu saí da música, o Zenato me encostou e falou assim: Ignaldo, quer ser ancião da igreja? Eu falei assim: eu quero. E desde então,
O meu desejo é me dedicar à igreja. Eu sei que sou o pior hipócrita que possa existir aqui. Mas Deus está dizendo assim, ó, cuida das pessoas que estão aqui dentro. Não é porque a pessoa foi excluída que a pessoa não merece mais. Não é porque a pessoa caiu no caminho que a pessoa não merece mais. Quem cabe julgar as pessoas? Somente Deus. Só Deus pode julgar as pessoas. E se a gente fosse colocar aqui por mérito, eu não estaria aqui na frente pregando. Porque todos os dias eu me esforço, eu me coloco em joelho e falo para Deus mudar o meu caráter. E todos os dias nós devemos vir à igreja e pedir para Deus mudar o nosso caráter. De 2001 até 2010, a igreja tinha 2 milhões de adventistas na América Latina. Hoje nós temos nem 50%. Cadê essas pessoas? Para onde foram essas pessoas? Pessoas com depressão, que a gente conhece, mas a gente se envolve superficialmente. Superficialmente. Jesus, ele foi lá, ele deu sangue. Ele colocou o óleo naquela pessoa. E ele disse assim, ó, se faltar alguma coisa, pode deixar comigo que eu vou retribuir. Eu sei que dentro da igreja aqui tem pessoas que um dia Deus vai pagar, porque está devendo em muita conta, que carrega a igreja nas costas, que se preocupa com a igreja. Um dia Deus vai retribuir. E se você se sente triste, desanimado, porque não se sente justificado, eu vim aqui na igreja hoje porque sou adventista de berço, ou porque meus pais querem que eu venha, se tivesse um outro caminho para seguir, eu iria para outro caminho, eu não viria aqui. Mas eu não sinto a justiça de Deus. O sangue de Jesus, ele tem poder para transformar o teu coração. E se você não gosta de se envolver na vida das pessoas, não no sentido de fofoca, no sentido de saber, mas assim, de se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado. Eu achei fantástica a ideia da União fazer essa questão da escola sabatina. É ótimo, porque a gente vai se envolver mais, a gente vai conhecer a dificuldade de cada irmão. E é isso que faz a igreja crescer. Enquanto a igreja não ter a noção de que Jesus, ele tem um valor inestimável por cada alma que é colocada aqui dentro, e a gente não clamar pelo Espírito Santo que representa o óleo, essa igreja nunca vai crescer. E eu tenho certeza que com essa nova diretriz agora da União, a igreja vai crescer. E semana que vem nós temos lá o desafio em 3 barras. Como igreja nós devemos ir. Levar o óleo para as pessoas, levar o vinho para as pessoas. Quantos aqui têm esse desejo? E tem essa oração de poder ser usado por Deus, de poder curar as pessoas que vêm aqui dentro? Quantos aqui têm esse desejo? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai de amor que estás nos céus, nós estudamos a Tua santa palavra e vimos que o Senhor é o bom samaritano, que traz todas as pessoas aqui para essa igreja. As pessoas que chegam aqui, elas têm defeitos de caráter, têm necessidades espirituais, e elas devem ser tratadas com amor, com carinho e com respeito. Nós não estamos falando da lei moral, ela é indiscutível. Nós não estamos falando da doutrina da igreja. Nós estamos falando que o amor, ele tem que ser maior do que tudo isso. Porque a fé um dia vai acabar. A esperança também um dia vai acabar. Mas o amor, ele permanece para sempre. Que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, fazer com que essa igreja cresça, que essa igreja evolua, que essa igreja trate bem as pessoas que são colocadas aqui pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Amém. Nada neste mundo pode ser comparado ao amor divino. O amor divino é ilimitado, é insondável, é sublime. E é sobre este amor que nós iremos louvar a nosso Deus neste momento. Número 31, sublime amor.
transformasse em papel o céu também, e apenas eu deslizasse dizendo que esse amor contém. E assim o grande mar ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, e em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eternal, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Guia-nos para o nosso lar, com o teu cuidado, com o teu amor, com o teu carinho. É isso que eu lhe peço, Senhor, e agradeço por Jesus. Amém.